E aí a gente teve esse processo de namoro. E esse processo foi muito complicado. Porque aí o inimigo falou assim, agora que eu vou atacar mesmo. Entendeu? E aí o Evandro conseguiu um trabalho em Ribeirão Preto. Eu tinha apartamento lá. E eu morava em outra cidade. E morava em outra cidade. Eu falei assim, pra você não ficar viajando e indo e voltando, fica lá no apartamento meu. Tá fechado? Fica lá. Sim. E aí, tá bom. Aí o Evandro se mudou. E aí passou uns 4 meses. Eu fui chamada pra voltar pra Ribeirão Preto. Pra voltar pra Ribeirão Preto, só que o Evandro tava morando no meu apartamento. E aí eu falei pra ele, falei assim, filho, eu tenho que morar no meu apartamento. Vaza daí. Eu tenho que morar no meu apartamento. Bem super assim, bem amorosa, como ela sempre foi. Super delicada. Uma delicadeza. E aí tá bom, eu falei, aí o Evandro disse, eu não acho apartamento. E aí meu psicológico abalou, caçava apartamento, caçava hostel, caçava de tudo. Caçava de tudo, nada, não achava. Porta nenhuma abria pra eu sair daquele apartamento. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou viver uma coisa que não tá diante da tua vontade? Eu falei, não é possível, Deus. E caçava, e conversava com um amigo, conversava com outro, e nada. E não conseguia. E nesse processo a gente começou a brigar demais. E eu me mudei. O Evandro morando num quarto do apartamento e eu morando Era como em se eu outro. tivesse alugado um quarto igual aqui na Europa. E eu morando no quarto e o apartamento compartilhado. Era igualzinho. Só que o Evandro não pagava aluguel também não, viu, gente? Não pagava não. Não pagava renda não. Eu era igual sua madruga. Tomou posse. E aí... E então a gente viveu em santidade. Cada um num quarto. E nisso, só um detalhe aqui, aos olhos das outras pessoas, a gente estava namorando já. Mas vocês ainda não estavam? Já estava. E a gente só não queria morar junto para que não acontecesse coisas fora do casamento. Fugir da aparência do mal, né? Sim, exato. E tem que fugir mesmo. Sim, muito. E aí pode... Mas aí vocês moraram junto, então? Moramos junto. Mas vocês brigavam nesse período? Brigavam o tempo todo. Então foi Deus que fez vocês brigarem, vocês não ficavam juntos. E eu não queria olhar pra cara do Sim. Evandro. Eu chegava quando o Evandro tava no quarto e ele levantava quando eu tava no quarto e ficou nesse processo. Mas quando Deus endureceu o coração de Faraó, né? Mandava o povo sair, mas ela endurecia o coração de Faraó. Exatamente, igualzinho. Exato. E aí a gente ia pra igreja, ele ia do meu lado, que ninguém sabia. No carro, a gente tava junto. brigado. Porque não precisa aparecer também pro povo, causar polêmica e fofoca. Sim. Não precisa. Relacionamento, quem vive é os dois. Dentro de casa, E ninguém mais precisa saber. Então, o Evandro ia no culto do meu lado, sentava do lado, o culto inteiro, conversava. Me entregava ali diante de Deus, porque... Cada um com a sua entrega lá, o Senhor, acabou. Entregava ela também. Entregava ela, o pai. Faz aí, casa. Jesus. Vamos pra casa, cada um no seu quarto, lá, Fechava as portas. Fechava a porta, acabou. E não aí tinha um pio, nada, uma conversa, nada. Mas e as pessoas? As pessoas sabiam que vocês estavam dividindo a mesma casa? Não. Algumas pessoas, o pastor sabia, Sim. o pastor, que ele até falou pro Evandro, falou assim, aguenta mais um pouquinho, E vai dar nessa certo. época, você já estava na igreja dela. Sim, exato. Eu já tinha Né? saído da minha, que era na cidade que eu o morava. pastor meio que não concordou com o seu. Sim, não queria, E aí quando eu me mudei para Ribeirão, pra morar no apartamento dela, eu fui na igreja que ela ia já. Ok. Então eu comecei a fazer parte daquela igreja. Ok. Já fazia ministério, tudo lá e tal. Sim. E aí o pastor já sabia também, os pastores lá. E aí foi nesse ponto. Que aí o Senhor, na verdade, ficou um tempo, foi o quê? Você acha que Deus estava testando vocês? Ah, eu acho que eu tava passando pelo deserto. Pelo vale da sombra da morte nesse E aí eu período. largava do Evandro, eu falava Eita, assim, eu não quero mais, eu quero que você saia dessa casa agora. Aí eu corria pro pastor e falava, pastor, eu não tô aguentando. Ela tá me mandando embora, eu preciso sair de casa, e vai acabar o relacionamento, nós não vai casar, o que eu vou fazer da minha vida? Aí falava, mano, aguenta o coração. Se Deus falou, é um processo e ele vai cumprir. E aí o inimigo ia colocando setas na minha mente. Tipo assim, porque a gente, por mais que a gente esteja na presença do Senhor, a gente ainda é atacado todo tempo. Com certeza. E aí colocava, falava assim, larga dele. Não é pra você. Colocando em dúvida aquilo que Deus já tinha dito. Exatamente. Tá querendo E aí que você colocava olhasse em os dúvida, próprios colocava em olhos, dúvida. né? E aí teve um dia que o Evandro tava tão estressado, eu já tinha largado ele acho que umas 15 vezes, e olha lá ainda, que eu não queria mais saber dele dentro da minha casa. Mas eu tinha fé e eu perseverava lá, ó. Ai, que homem de oração. Eu perseverava. E aí ele falou assim, ó. Ali, ó, E aí tava lutando. chovendo esse dia, tava chovendo, e ele falou assim, eu vou me matar.
falei assim, tá bom então. Então tô a chave do carro, porque tá chovendo, pra você não se molhar. Então vai. Mulher é difícil, meu Deus. Se matar, tudo bem. Agora, se molhar é que não. Vai que E põe sim. uma resfriada aí Aí no eu peguei a percurso. chave do carro, então me dá isso aí então. Tchau. Peguei meu violão, levei, porque eu não podia deixar, não. Mas antes eu vou adorar. Pus Deus, o violão no entregar aqui porta-mala minha ali e alma. fui. Sentei numa pracinha lá, eu falei, ô pai, tá difícil, né, Jesus? Será que é desse jeito mesmo? Eu tô passando pelo Vale da Sombra é da o meu Morte. filho. O que tá acontecendo com a minha vida? E ele com o violãozinho assim, ó, adorando e tal. E adorando, e adorando, e adorando. E Deus não falava nada. Eu falei, e aí, pai? O que eu vou fazer da minha vida? A espera é muito complicada, a espera é difícil. Era muito, era e aí foi muito. um tempo, né? Foi Chegamos uns a ser meses humilhante. Só que eu voltei pra casa, né, gente? Porque eu tô aqui hoje, me matei. assim. Não, gente, Eu voltei pra casa. era só drama Foi e eu não só- tinha muita paciência Era só pra ver isso. se tentava de fazer alguma coisa pra fazer um movia drama. o coração pra dela, ver- né? Mas tava endurecido. mesmo assim não deu certo. Ela falou, não, pode ir, toma a chave do carro. Não Pode tinha ir, muita vai paciência. tranquilo. Sabe quando a gente não tá com Não paciência? tinha, né? Não tinha, porque hoje é um poço de paciência. Ah, hoje é tranquilo. E aí, nesse tempo, aí eu fui. A gente ia na igreja independente, a gente tinha ministério e tal. E aí o senhor falou comigo na igreja, e aí eu cheguei em casa e fui orar. E ele falou assim: até quando você vai ficar negando aquilo que eu te dei? Uau. Até quando você vai ficar travando o futuro que eu quero pra você? Ou você decide o que você quer, ou você larga de vez. E aí tá bom. Eu falei pra Deus, tá Assim bom. também, sem tá mandar bom. Eu falei assim, recado, tá sem passar a tranquilo, mão na entendeu? cabeça, É do né? Assim, jeitinho Senhor, dela, né, amém, pastora? Diz que amém, Deus fala com a gente Senhor como a gente fala com Jesus, ele, né? amém, Então, exatamente. bem delicado. Aí depois desse tempo, assim, né? ela Toma. começou a fazer comidas ali diferente. E eu tava lá no quarto. E ela só falava assim, ó, falou, ó, fiz um negócio ali pra você. Meu Deus. Começou a cuidar. Deus começou a quebrantar. Eu falei, Mas aí, "Eita." tipo- Aí eu ficava até com medo, será que deu um negócio? E enfim, e aí eu ia lá e tal, comia, lavava a louça, organizava e tal. Também. A gente ia pra igreja, eu perguntava pra ela, quer que eu passe alguma roupa sua? E começou a ficar mais flexível. Sim, Não tanto, porque tipo, ela não deixou, tipo assim, não entregou totalmente Lógico, pra que... mas ela não queria proximidade Sim, também por exato. causa disso. A gente não Isso, conversava A escolha muito. da santidade É. é muito difícil. É muito, Sim. é muito difícil. A gente não muito tinha um difícil. Porque se diálogo vocês assim, estivessem vivendo profundo. muito bem, talvez vocês Talvez não teriam sim, cumprido exato. isso. E não teria nem casado. É. Hoje em dia a gente não casa. Sim. Exatamente. A gente não tinha um diálogo profundo, assim, morando junto. Mas conversava ali o essencial apenas. Só essencial. E aí depois que o senhor falou isso comigo, o que eu quero decidir, eu cheguei num dia, o Ivan estava sentado no chão na sala, chegava do trabalho e falei assim, a gente precisa conversar. Aí meu psicológico abalou.